A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Vocês que me acompanham em minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Leônia Rufonseca, sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe a vida de cada um. Eu espero que vocês estejam tendo uma excelente quinta-feira e vamos hoje, agora, a pedido de um inscrito do canal, eu mais uma vez agradeço ao seu pedido e também lembrando a meus amados irmãos que estou usando esse material aqui, tá bom? Do meu grande amigo Fábio Amaro. Meu irmão, muito obrigado pelo seu material, tá bom? Estou estudando ele, tá? E vocês desejam aprender mais sobre a ideia do antitrinitarianismo, o antitrintário, acompanhe aqui nossos estudos toda quinta-feira, tá bom? E que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos iniciar. Primeira pergunta: a Bíblia afirma existir quantos deuses? Ela também o identifica? Vamos abrir? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz assim: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Efésios capítulo 4, versículo 6. Próxima pergunta do nosso estudo. Jesus ensinou que existem quantos deuses? Qual a importância desse conhecimento? E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Como único Deus, o Pai, se apresenta aos profetas e a toda a humanidade. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Esse é o primeiro mandamento da lei. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Como Jesus, o próprio Filho de Deus, chama o Pai? Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus Cristo aqui, ele diz que o Deus verdadeiro, ele é Pai de Jesus Cristo e Deus de Jesus Cristo. E aí, sabia disso? Vamos continuar. Que verdade bíblica até os demônios reconhecem? Vamos abrir? Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, percebemos aqui que Tiago deixa bem claro sobre esse assunto. Pode o homem pecador e mortal ver Deus? Através de quem ele se revelou? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João capítulo 1, versículo 18. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? João capítulo 14, versículo 9. Então aqui, em João 14, Jesus está dizendo que ele seria a imagem de Deus. Assim como Colossenses capítulo 1, versículo 14, fala sobre isso também. O que Deus o Pai é de Jesus Cristo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Esse versículo aqui é muito interessante. Próxima pergunta. O único Deus jamais foi visto pelos homens. O que mais o torna único? Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Nós percebemos também, lendo, para quem me acompanha nos estudos de Apocalipse, né, que quando o Pai aparece, os anjos cobrem o rosto com as asas e os anciões se deitam no chão. Percebemos também que o Pai não consegue ser visto nessas simbologias também. Se apenas Deus, o Pai, tem a imortalidade, o seu Filho Jesus não é imortal?
Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Então, o Pai tem a vida e ele entregou a Jesus essa vida. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele fizer, ou ele faz, o Filho faz igualmente. João capítulo 5, versículo 19. Então Jesus, ele só consegue fazer algo se o Pai demonstrar ou mostrar como se faz. Jesus aqui ele é bem claro nisso, realmente. Próximo slide. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. Então aqui, né, Jesus, tudo o que ele faz é porque o Pai manda. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. João capítulo 14, versículo 28. Colocando um parêntese nesse estudo, o Pai realmente é maior. Quando nós lemos a Bíblia, Jesus Cristo deixa bem claro que o Pai é maior. Então, as pessoas que dizem, Jesus e o Pai são a mesma pessoa, eles não são a mesma pessoa. Existe hierarquia no céu, o Pai é maior. Aí outras pessoas, não, porque você tem que entender que uma hora Jesus falou como homem, Jesus falou como Deus. Esse tipo de colocação, ela não está escrita na Bíblia. Tá? Eu estou explicando alguns versículos aqui para algumas pessoas entenderem. Não está escrito isso na Bíblia. Se você diz que Jesus fala como homem e fala como Deus, você está chamando Jesus de Hércules, né? dos semideuses lá da Grécia, de Roma. Jesus não é semideus. Então, cuidado como você explica algumas coisas. Mesmo depois de ser glorificado, como Jesus reconhece o Pai? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então Jesus Cristo reconhece o Pai como Deus dele. Coisa interessante, né? Muito interessante. Agora, o suplemento teológico. Lembrando que todas as informações aqui estão de acordo com o estudo que me foi passado, tá? Os outros vídeos não tiveram, mas esse aqui teve esse suplemento e vai ser mostrado. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura, não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Isaías capítulo 45, versículo 21. Próximo slide. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Isaías capítulo 45, versículo 5. Senhor, ninguém é como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com nossos ouvidos. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 20. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, por meio da fé a incircuncisão. Romanos capítulo 3, versículo 30. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Romanos capítulo 16, versículo 27. Porque há um só Deus, e um só mediador entre os homens, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então aqui você percebe
que realmente há uma hierarquia entre o pai e o filho. O pai é maior. Nossos dois últimos versículos do estudo de hoje. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Ou seja, Jesus Cristo não é o mediador de um ser humano só, é de todos os seres humanos. E Deus é um só. Ao único, Gálatas capítulo 3, versículo 20. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Carta de Judas, capítulo 1, versículo 25. Que a verdade continue sendo mostrada, que a Bíblia continue lhe mostrando todos os caminhos da verdade e que esse estudo possa abrir a sua mente sobre uma outra vertente. E eu te agradeço mais uma vez o time do canal que pediu esse estudo e ao irmão Fábio por ter me disponibilizado. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Um ósculo santo.